Quando as colisões diminuíram a 3,9 bilhões de anos, o Sistema Solar tinha 8 planetas. Ou 9, para quem ainda conta Plutão. A Terra ocupou a terceira órbita a partir do Sol, que hoje está a 150 milhões de quilômetros de distância. Os planetas não gostam uns dos outros. Eles se puxam gravitacionalmente para manter a mesma distância entre si. Cada planeta está a uma certa fração mais distante do Sol. Os objetos que não se tornaram planetas foram banidos. Os asteroides feitos de rocha e ferro encontram asilo no cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter. Os cometas, compostos de gelo, poeira e pedra, buscaram abrigo no cinturão de Kuiper, logo depois do planeta Netuno. Outros migraram para a nuvem Oort, a 1 trilhão de milhas da Terra. Esses porches amassados são uma boa analogia com o início do Sistema Solar. São como os cometas e asteroides que sobreviveram. Tal como os carros que são guardados por causa de suas peças, cometas e asteroides também contêm peças vitais que permanecem desde a formação do Sistema Solar. Ao longo da história da Terra, muitos asteroides escaparam da órbita e caíram em nosso planeta como meteoritos. Os cientistas analisaram esses meteoritos e descobriram sua idade por meio de datação radioativa. E como foram formados ao mesmo tempo que os planetas, os meteoritos forneceram a idade da Terra, cerca de 4 bilhões e meio de anos. Em termos científicos, é fantástico. É como fazer sua árvore genealógica e encontrar vestígios de seus ancestrais nos primórdios da história da Terra. Ainda estão aí. Cometas e asteroides também podem esclarecer as origens da água em nosso planeta. Há 3,9 bilhões de anos, a Terra resfriou, formando uma espessa crosta de silicatos sobre seu manto e seu núcleo de níquel e ferro. Um líquido quente logo cobriu a superfície do planeta, com exceção de algumas ilhas vulcânicas espalhadas pelo globo. A Terra teve a sorte de ter se formado exatamente no lugar certo no que chamamos de zona habitável. Não está perto do Sol a ponto de os oceanos evaporarem devido ao calor, nem longe a ponto de os oceanos congelarem. Mas de onde veio tanta água? Uma hipótese é que tenha vindo dos vulcões, que existem desde a formação da Terra. Os vulcões expeliram colossais quantidades de vapor na atmosfera. Quando a Terra resfriou, o vapor vulcânico condensou-se na forma de chuva, que forneceu água ao planeta. E de onde veio o vapor emitido pelos vulcões? Os vulcões basicamente reciclam materiais da rocha derretida do manto terrestre, inclusive água. Mas, na verdade, essa água não é nova, pois já estava antes nos oceanos e emerge pela segunda vez. Para o cientista da NASA, Michael Mumma, a água do nosso planeta veio do espaço. Os cometas, que são feitos de gases congelados, podem ter coberto a Terra de água durante os violentos impactos de seus primórdios. A emissão de água de um corpo congelado depende crucialmente do tamanho da partícula. Os corpos menores se romperam no alto da atmosfera. Os outros corpos emitiram o material na superfície da Terra, e esse material foi vaporizado, tornando-se a água da Terra.
Muma tenta descobrir se a água dos cometas é composta dos mesmos elementos que a água do nosso planeta. Sabemos que os oceanos da Terra contêm uma mistura de água normal, H2O, com água pesada, HDO, que inclui deutério, uma forma de hidrogênio 2 vezes mais pesada do que o hidrogênio normal. Mas é difícil estudar os cometas. Poucos passam pela Terra, porque a maioria orbita no sistema solar externo. Em 1986, porém, a espaçonave europeia Giotto teve um contato imediato com o cometa Halley, que estava a 60 milhões de quilômetros da Terra. Uma das maneiras de analisar amostras é enviar espectrômetros de massa através dos fragmentos que são expelidos dos cometas quando estão ativos. Desse modo, medimos os gases com precisão, como fizemos com o cometa Halley. A água do cometa Halley é semelhante à da Terra. Todavia, os outros cometas analisados têm o dobro da quantidade de HDO, ou água pesada, de nossos oceanos. Sabemos, depois de analisar outros compostos de cometas, que eles são diferentes. Sendo assim, não sabemos se o cometa Halley pode, de fato, representar todos os cometas. A maioria dos cometas estudados até hoje veio do cinturão de Kuiper, localizado no sistema solar externo. Portanto, não deve ter ajudado a formar a Terra. Mas o telescópio Gemini Norte, no Havaí, recentemente descobriu cometas em um lugar improvável. O cinturão dos asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Esses corpos gelados podem ter o mesmo tipo de água que a Terra, porque foram formados no sistema solar interno mais próximo ao Sol. O mais surpreendente é que novos indícios sugerem que esses raros cometas, além de ter fornecido água à Terra, podem ter trazido ao planeta as sementes da vida. A origem da vida. Essa continua sendo uma das questões mais enigmáticas e controvertidas sobre o planeta Terra. Uma coisa é certa. Há 3,9 bilhões de anos, a humanidade teria sobrevivido apenas um breve instante aqui. A atmosfera da Terra consistia de dióxido de carbono, vapor de água, um pouco de nitrogênio e nenhum oxigênio. Mas formas primitivas de vida teriam suportado tal ambiente? Não há indícios de que existia vida há 4,3 bilhões de anos, mas achamos que havia condições para isso. Os fósseis mais antigos da Terra datam de apenas 3,7 a 3,9 bilhões de anos. Segundo os cientistas, essas formas de vida evoluíram em antigos lagos, onde substâncias atmosféricas e energia formaram uma sopa primordial de aminoácidos, os elementos essenciais da vida. Mas os elementos básicos da vida podem ter vindo de outro lugar? Talvez de um objeto extraterrestre? Os meteoros contêm materiais orgânicos, incluindo aminoácidos. Eles se formaram, de algum modo, no começo do sistema solar. Então, há emissão de material orgânico no espaço. Mas se cometas e asteroides transportaram os elementos básicos da vida à Terra, como sobreviveram ao impacto em alta velocidade? No Centro de Pesquisa Ames da NASA, Pete Schultz e Seiji Sugita realizam outro experimento avançado com o canhão vertical. Eles esperam um dia confirmar que cometas e meteoritos podem ter trazido à Terra os componentes essenciais à vida.
Estamos investigando a sobrevivência desses elementos essenciais. Podem ter sido trazidos para a Terra e ajudado a semear o planeta para que as bases da vida começassem a existir. Cometas e asteroides devem ter trazido os ingredientes básicos para a vida na superfície da Terra. Esses impactos tornaram o ambiente da superfície muito mais favorável à vida. Os experimentos mostraram que meteoros forneceram compostos primitivos de carbono à Terra. Alguns desses compostos podem ter produzido os elementos necessários à vida. Os cientistas ainda estão pesquisando. Então está entrando na atmosfera. Certo. E queimando enquanto avança. Mas muitos concordam que as primeiras formas de vida foram organismos unicelulares que viviam nos oceanos. Hoje, os biólogos procuram os descendentes de nossos ancestrais mais antigos em alguns dos locais mais inóspitos da Terra. Digamos que a vida moderna seja como um grande Cadillac. A vida antiga era como uma bicicleta. Só restaram desses organismos sua composição química. Acho que é importante ter em mente que nos primeiros 2 bilhões de anos da história da vida neste planeta, só existiam micróbios. O professor Ken Nilsson é um caçador de micróbios. Percorre o planeta em busca das menores formas primitivas de vida que existem até hoje. A Terra primitiva era cheia de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, muito metano, algum dióxido de carbono. Então, era um lugar cheio de energia. Os micróbios exploraram cada recanto do planeta em busca de energia. Alguns chamam essas formas primitivas de vida de extremófilos ou termófilos, organismos que sobrevivem em condições extremas. Imagine que um enorme meteorito atingiu a Terra, fazendo a temperatura subir 40 graus. Isso seria perfeito para os extremófilos. Uma coisa que sabemos, por exemplo, é que os organismos mais antigos, os mais próximos ao primeiro ancestral comum, eram todos organismos termófilos. Isso prova que a vida evoluiu sob temperaturas altas. Descendentes desses organismos termofílicos ainda são encontrados hoje e podem viver em temperaturas de 110 graus centígrados. Se quiser encontrar termófilos, vá ao Parque Yellowstone, aos lagos borbulhantes e tanques de água mal cheirosa. Durante anos, pensou-se que eram estéreis. Mas estão cheios de vida, repletos de organismos se adaptando a esses extremos. Os extremófilos atuais podem provar que a vida prosseguiu e se adaptou sob as condições extremas da Terra durante seu início turbulento. Mas como micróbios unicelulares se transformaram em formas de vida complexas? Há cerca de 3 bilhões de anos, formas de vida primitiva absorviam a energia do Sol. Sob a água, micróbios criaram um pigmento verde chamado clorofila, com o qual puderam capturar a luz do Sol e produzir uma reação química que converte dióxido de carbono e água em alimento. Esse processo, chamado fotossíntese, abriu caminho para que as bactérias se multiplicassem, formando uma das primeiras estruturas do planeta, as cianobactérias, antes chamadas de algas azuis. As cianobactérias liberaram grandes quantidades de oxigênio na água e no ar e iniciaram uma revolução. De repente, a vida se dividiu em 2 grupos.